Se as eleições para a presidência da República fossem hoje, o governador Ratinho Júnior estaria à frente de outros governadores do país, como Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Pelo menos isso é o que aponta uma pesquisa que foi divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. No cenário em que os nomes dos governadores são colocados como candidatos, Ratinho Júnior aparece com 15% das intenções de voto, atrás de Lula, que teria 33,8% dos votos, atrás apenas de Lula, né? Então ele fica em segundo lugar ali, mais à frente de todos os governadores. Em seguida, depois de Lula e Ratinho, aparecem Gustavo Lima, o cantor sertanejo, com 13%, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, com 9,8%, parece que até eternamente, né? Eternamente, tá estacionado ali. Estacionado ali. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 6,55% das intenções de voto. E na lanterninha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 3,6%. E o governador do Pará, Helder Barbalho, com 1,4%. Na pesquisa espontânea, que é bastante importante porque é quando os nomes dos candidatos eles não são apresentados ao eleitor, mais da metade, 52%, disseram que não sabem em quem votariam. É compreensível, a gente ainda está bastante distante das eleições, a gente fala que está próximo, porque fazemos aqui análise política, né? Os políticos já têm aí as eleições em mente, à vista, mas para a população de um modo geral, sim, isso é algo ainda a se pensar no futuro. Em seguida, e nesse cenário, aparece o atual presidente Lula, que foi citado espontaneamente por 19% das pessoas pesquisadas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, citado por 17,6%. Para o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, o resultado demonstra uma forte polarização para as eleições presidenciais. Vamos ouvir. A pesquisa mostra a força de Lula e de Bolsonaro. De um lado, você vê o presidente muito mal avaliado, no seu pior momento, mas ainda mostrando muita força eleitoral. E do outro lado, você tem o ex-presidente sendo denunciado, todo dia com muitas informações negativas na mídia, e também mostrando muita força eleitoral. O que mostra que se a eleição fosse esse ano ainda, com certeza seria pelos dois, ou os dois disputando, ou candidatos indicados pelos dois. Também vale salientar o desempenho do governador do Paraná, Ratinho Júnior, certo? Que nunca disputou uma eleição majoritária e já aparece com mais de 2 dígitos, com 15% nas pesquisas. É um resultado expressivo, só para vocês saberem ao certo, a pesquisa ela foi feita em 162 municípios brasileiros entre os dias 13 e 16 de fevereiro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Vamos lá para a leitura que pode ser feita desse cenário, Rafa. A gente já vem também analisando e comentando essa questão da polarização do país, que não é uma novidade, isso tem se repetido ao longo das últimas eleições aqui no Brasil, e a questão principal que demonstra essa pesquisa é que tanto a direita quanto a esquerda não conseguiram construir novos nomes. A gente está vendo aqui o nome do Ratinho de alguma forma despontando dentre esses nomes que são cotados para possivelmente substituir, vamos dizer assim, o Jair Bolsonaro nas próximas eleições, porque é importante lembrar que apesar de pontuar bem, ser ali citado por muitos eleitores, ele está inelegível, não vai poder concorrer às eleições. Mas não existe um nome realmente que tenha sido construído ao longo dos últimos anos pela esquerda e pela direita para poder substituir esses nomes que já estão tão presentes no nosso imaginário, né, que já são figuras tão importantes da política brasileira. Lula, à esquerda. A gente pode pensar aqui alguns nomes que poderiam substituí-lo, nomes que hoje estão nos ministérios, talvez Haddad na economia, mas diante desse cenário econômico e inclusive de avaliação negativa do governo, já é um nome que se enfraquece. O próprio Dino, que era cotado quando ainda estava no Ministério da Justiça, mas agora como ministro do Supremo Tribunal Federal, sai fora de jogo. E aí você tem alguns outros governadores, políticos da esquerda que têm despontado. Eu sempre cito o caso do João,
Campos, que eu acho que é o nome mais forte que a gente tem hoje na esquerda brasileira, mas que é um nome que ainda não está pronto para essa disputa. A gente tem que lembrar que ele ainda é prefeito, foi reeleito prefeito de Recife. Teria que trilhar ali um caminho no governo do estado para conseguir mais força, mais músculo, mais articulação política, inclusive em Brasília, para conseguir conquistar aí um espaço numa disputa presidencial. E no outro campo, no campo da direita, você tem uma série de nomes que estão sendo cotados, mas que também passa a ser uma preocupação, Rafa. Alguém possivelmente vai se viabilizar para representar, então, o bolsonarismo aqui no país. O próprio Ratinho Júnior é um nome que é bem quisto pelo Jair Bolsonaro, que eu lembro nunca deixou de dizer que será ele o candidato à presidência em 2026, vai manter esse discurso até os 45 do segundo tempo, mas, em último caso, vai ter que, como Lula fez lá em 2018 com Haddad, indicar um nome. O Ratinho Júnior é um desses nomes possíveis e é justamente por isso, porque as pesquisas já indicavam que ele poderia ter uma aceitação maior do que os demais governadores, principalmente do PSD, que são governadores que têm se destacado. A questão é que construir um nome nacionalmente é muito difícil. O Ratinho Júnior vai ter que furar essa bolha. Tem 15% ali nessa pesquisa, mas ele teria que avançar e avançar muito para tentar ser um nome viável que pudesse ganhar as eleições. É mais provável que essa eleição fosse um teste aí para que ele pudesse ser conhecido nacionalmente. Mas diante do cenário em que Jair Bolsonaro não disputa as eleições, a direita não pode se dar esse luxo. Talvez uma candidatura de terceira via que pudesse se colocar aí no meio dessa polarização do país até tivesse essa chance, né, de se lançar justamente para conseguir ter um pouco mais de fôlego de construção de um nome de terceira via, o que a gente viu que foi infrutífero nas últimas eleições. Então é um cenário muito complexo. Se a direita tiver ali mais do que um nome em disputa, o que vai acontecer vai ser que vai rachar votos, e aí, ao contrário do que muitos analistas políticos pensam, e até a população de modo geral, de que Lula está fadado aí a ser derrotado nas eleições por conta dessas avaliações negativas do governo. Pelo contrário, a gente tem que entender que ele está com a máquina na mão e que ainda é o presidente. Portanto, ele tem uma vantagem em relação a qualquer candidato de outro espectro político, ou mesmo de esquerda, que se lance nas próximas eleições. Eu vou lembrar aqui do que foi a PEC do fim do mundo, que foi basicamente uma tentativa do governo do então presidente Jair Bolsonaro de pagar ali essa reeleição, fazer com que todos nós pagássemos pela reeleição dele. Não tenha dúvidas de que o Lula vai relançar, reeditar algo parecido com isso no final aí desse mandato, para poder também tentar se viabilizar. Então, ter a máquina em mãos é muito relevante. E se a direita não conseguir se organizar em torno de um nome que seja consenso, que represente o bolsonarismo, caso ele de fato não possa concorrer às eleições, pode aí acabar entregando para o Lula um quarto mandato. O Lula disse recentemente, Rafa, que ele não sabe ainda, né? A promessa era que ele não seria candidato, mas agora ele diz que não sabe ainda. Se tiver bem de saúde, vai sim ser candidato, vai disputar as próximas eleições. E o próprio PSD, que é quem deve viabilizar a candidatura do Ratinho Júnior, por enquanto segue no governo. Inclusive, nessa reforma ministerial, pode e deve ganhar mais um ministério. O mais cotado seria o ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, mas como ele tem muita proximidade com o Lula, pode entrar na cota dos nomes que são escolhas pessoais do presidente. Portanto, o PSD pode até ganhar mais do que outros 2 ministérios, ficar ali com 4 no total, mas pode ser que também o partido desembarque do governo, caso essas pesquisas continuem demonstrando o enfraquecimento de Lula. O cenário está bastante nebuloso, mas a notícia não deixa de ser positiva para o Ratinho Júnior. Vamos lá, esse cenário não considera o Tarcísio, né? A primeira coisa que a gente tem que apontar ali é que o Tarcísio está fora desse levantamento. E aí fica um indicativo de que o governador do Paraná, em resumo, tem que sim se tornar mais conhecido, embora o resultado seja muito bom de qualquer maneira, porque quando o levantamento traz um recorte espontâneo, ou seja, aquele que não apresenta os nomes, né? Em quem você votaria? Ratinho, Caiado, né? Enfim, Gustavo Lima. Quando pergunta para você sem dar resposta, a indicação dele é de 0,2% e o Tarcísio se sai melhor. Então, isso demonstra que o resultado é bom,
quando o nome é apresentado, já está mais conhecido e ainda não colocou o bloco na rua, né? Porque ele ainda vem falando que é preliminar, que tem o desejo, mas que tem que avaliar as conjunturas do partido e do cenário, muito por essa história do Bolsonaro interditar o debate em relação ao nome da direita, em razão da situação dele ficar muito pendurada, né? Com base no que a justiça vai definir, numa esperança ali de que exista uma reversão para a sua situação. Então o recado é o seguinte: melhorou esse desconhecimento em cima do Ratinho, ele se sai melhor do que nomes mais conhecidos nacionalmente da política, tem um certo empate ali com Gustavo Lima, que nem partido tem ainda, né, mas que é uma figura popular, amplamente conhecida, então chegando aos 2 dígitos dá um fôlego de crescimento interessante, mas é isso, o Tarcísio não entra nessa conta do embate do recorte feito diretamente com ele, quando entra vai melhor. E quando se apresenta o cenário espontâneo, esse de você só perguntar, como eu expliquei aqui, quem é o candidato, o resultado é uma repeteco da polarização. As pessoas citam Lula e Bolsonaro, que ficam praticamente empatados ali aos olhos da população. Então, muito boa avaliação, obviamente, do Maurício Dal, que foi quem realizou a pesquisa, dizendo o seguinte: continuamos um país polarizado. Se não forem esses os nomes, serão os nomes que vão receber a indicação. E aí você pode ter o desempenho e a projeção nacional que for, que sem o apoio do Bolsonaro, você deixa de ter ali, né, um toque de Midas, basicamente, para o lado da direita, mesmo com o discurso de atenuar ali o Brasil e a visão de Brasil em relação a ter 2 polos. Ontem, inclusive, aliados ali ligados ao Bolsonaro, ao campo da direita, disseram que o Tarcísio seria candidato nas próximas eleições. Só que hoje, Rafa, numa entrevista à CNN, o Tarcísio disse: eu não sou candidato coisa nenhuma, não vou ser candidato, quem vai ser o candidato vai ser o Jair Bolsonaro. O que para mim é um indicativo, esse fato de ele não estar se colocando no jogo, de que pode ser o nome que aos 45 do segundo tempo vai ser indicado pelo Bolsonaro, quando de fato ficar ali definido que ele não pode concorrer às eleições. Mas o que ele diz é que tem muito mais interesse pessoal nas especulações e que tem mais gente falando por si do que por ele. Então, por enquanto, e essa é uma entrevista que ele deu hoje, eu relembro aqui a CNN, o que o Tarcísio continua dizendo enfaticamente é que tem muito a fazer em São Paulo e que ele não vai ser coisa nenhuma candidato em 2026. Qual a sua aposta, Rafael? Olha, minha aposta é que a gente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e que a gente pode ter um cenário bastante surpreendente. A direita já compreendeu que se repartir candidaturas, outras pesquisas já mostraram, né? Uma direita fragmentada favorece a Lula mesmo num contexto ruim de avaliação de governo. Então tende a unificar o nome. Mas muito vai depender da figura do Jair Bolsonaro, da situação que ele vai ter e do nome que vai pretender aí indicar como a sua avaliação de quem poderá ser o candidato da direita. E eu acho que nesse caso, tanto a postura do Tarcísio quanto a postura do Ratinho trazem ali sinalizações de que estão com respeito, aguardando a sua vez nessa fila do pão ali, sem querer cruzar caminhos, bater de frente, para de fato buscar ali uma construção que inclua Bolsonaro, porque sim, o apoio de Bolsonaro, ele é o grande nome da direita hoje no país, e isso vai fazer a maior diferença, assim como aqui no Paraná vai fazer a maior diferença para a sucessão do governo, quem for o escolhido do governador Ratinho Júnior para ser o indicado ali, né, a comandar o Palácio Iguaçu. Essa cautela é muito importante, Rafa, porque esse é um momento de articulações políticas. Esses nomes, eles precisam se viabilizar. É o caso, por exemplo, do Ratinho dentro do PSD, porque quando a gente olha ali na comparação com outros governadores, a gente está falando de governadores que também são do PSD. Então existe um caminho a ser trilhado dentro do próprio partido e não dá realmente para meter os pés pelas mãos. Então tem que ter muita cautela, sim. O jogo do Tarcísio ainda não está muito claro. Na minha visão, ele vai acabar sendo o nome dos 45 do segundo tempo. Mas sim, é muito possível que a gente tenha esse racha aí que vai dividir votos dentro de um mesmo espectro político. E é um risco grande quando a gente pensa num país que segue polarizado, porque foi o que de fato aconteceu nas últimas eleições e levou a eleição do Lula para esse terceiro mandato. A gente tem que lembrar que o Eduardo Leite, que aparece muito mal nas pesquisas, nessa última pesquisa aqui que a gente acabou de citar, é um nome que acabou se envolvendo ali numa série de controvérsias na tentativa de construção de uma terceira via em 2022. E ele saiu muito enfraquecido disso, justamente porque se antecipou, acabou deixando ali o Estado, depois retornou. Então essa antecipação é muito perigosa. Ratinho Júnior
tá certo em ser cauteloso, o Tarcísio igualmente. O foco deles tem que ser entregar bons resultados nos estados em que estão. Esse é o primeiro desafio. Isso vai servir inclusive de cartão de visitas, mas não só. Daí a gente tem que ter aquela construção nacional, que é o grande desafio de nomes, especialmente de outros governadores que não de São Paulo. São Paulo, pelo tamanho, a gente sabe, tem uma facilidade um pouco maior, uma visibilidade maior. A gente vai seguir, claro, acompanhando muito de perto todas essas articulações.